Provavelmente tu tem alguma crença limitante ou algum problema que tu não está conseguindo resolver e que tu sabe que é aqui o problema. Hoje eu vou explicar para vocês como destrinchar as crenças limitantes que vocês têm e vocês poderem ter resultados diferentes. Bom, as crenças são tudo que nós acreditamos sobre as coisas. Então, a psicologia define crenças em 3 tipos de crenças. Crenças que eu tenho sobre mim, sobre a minha pessoa, sobre a minha capacidade, sobre quem eu sou. E aí entra também, um parêntese, a questão da autoestima, né? Que é a questão da autoestima nada mais é do que a visão que nós temos sobre nós mesmos. Sobre o outro, ou seja, segunda crença, sobre os outros. Então, o que eu acredito sobre as pessoas, sobre meu pai, sobre a minha mãe, sobre pessoas no geral e sobre o mundo, sobre como o mundo funciona, sobre como as coisas funcionam. Então, essas crenças, são 3 tipos, elas podem ser crenças limitantes ou crenças incentivadoras. As crenças incentivadoras e motivadoras, elas são responsáveis por criar em nós um sentimento, uma sensação de que eu posso, que eu consigo e que eu consigo superar aquele problema. Como funcionam esses processos de crenças? As crenças, geralmente, elas são colocadas em nós por experiências que nós temos. Como assim experiências? Então, imagina que tu é pequeno e aí a tua mãe e o teu pai começam a falar, dinheiro não dá em árvore, só quem tem dinheiro é a pessoa que faz alguma coisa errada. O que essas informações vão fazer em ti? Entender que quem faz dinheiro faz coisas erradas e provavelmente vai ter gerar um comportamento ou de ser uma pessoa que faz coisas erradas para ganhar dinheiro ou uma pessoa que não quer e abomina qualquer tipo de coisa que vai te fazer ascender financeiramente porque tu acredita que quem ganha dinheiro é uma pessoa ruim. E aí esse indivíduo, essa pessoa, ela se encontra em uma posição que ela está numa empresa e ela tem uma oportunidade ou de trabalhar em outra empresa ganhar mais ou de ascender naquela empresa, subir de cargo e ter um ganho a mais. E essa pessoa trava. Por quê? Porque isso é uma crença limitante que foi colocada nela desde pequeno, certo? Então, a gente, em cima desses 3 pontos sobre mim, sobre o outro e sobre o mundo, a gente acaba tendo esses comportamentos. Então, tem pessoas que têm, vamos lá, eu falei do dinheiro, tem pessoas que têm crenças limitantes em relação a relacionamentos, certo? Tem pessoas que têm crenças limitantes em relação à sua capacidade de trabalho, à sua inteligência, ao seu estudo, à sua capacidade de fazer coisas. E o que acontece? A gente precisa, para mudar a nossa vida, para sermos pessoas melhores, quebrar essas crenças. Então, é basicamente isso. Se tu quer ganhar mais dinheiro, tu precisa quebrar as tuas crenças sobre dinheiro. Se tu quer ter um relacionamento que seja satisfatório para ti, tu precisa quebrar crenças. Se tu quer ter sucesso no teu trabalho, crenças, tudo é base de crença. Então, se tu tá ali com algum problema de crença e quer mudar essas crenças, aqui eu vou falar um pouco de como funciona esse processo e como tu pode aplicar esse processo. Então, o primeiro ponto é identificar qual é a tua crença limitante, aonde que ela tá e aonde que ela te atrapalha. Então, eu vou usar um exemplo que já aconteceu comigo. Eu tinha uma crença limitante de capacidade física. O que é de capacidade física? De eu conseguir fazer uma tarefa física. No caso, essa crença limitante era ligada a subir uma corda. Eu faço crossfit e eu tinha que... tem uma técnica que se chama rope climb, que é subir na corda. E eu tinha um medo que eu chegasse lá em cima e não conseguisse me segurar e caísse. Isso era uma crença. Então essa crença eu identifiquei. Depois que tu identificar a crença, tu tem que identificar quais são as frases que tu fala para ti mesmo. Então eu não vou conseguir, e se eu cair, e o que vai acontecer, qual é o meu medo de quebrar a perna. Depois tu vai para as imagens que tu cria daquela situação, certo? Então tu identifica primeiro a crença e depois tu vai fazer um segundo processo que é
quebrar a crença, que é a nova crença. Então pensa só, quantas pessoas subiram na corda e se quebraram? Lá onde eu treino, ninguém. Bom, quantas pessoas conseguiram subir na corda? Aí tu começa a olhar a gente mais velha, gente mais nova, criança, jovem, e aí tu começa a pensar, não, mas ele conseguiu, ele pode, né? Eu posso também. Mudar a tua linguagem interna, o que tu vai falando para ti mesmo. E o terceiro passo, que é extremamente importante, é a exposição à crença. Então, o que eu fiz? Entendi a crença, mudei a crença e comecei a me visualizar fazendo aquilo ali, fazendo aquela tarefa. E o que eu fiz? Eu fiz uma exposição. Eu fui enfrentar o meu medo, eu fui subir na corda. Hoje eu subo na corda até sem a ajuda dos pés, com a força do braço. Eu me lembro que a primeira vez que eu subi na corda, eu subi 8 vezes. E no outro dia eu tava que nem um Tiranossauro Rex, assim, não conseguia colocar assim os braços para frente. Então, galera, esses 3 passos são importantes. Então, tu identificar a crença onde ela tá, criar uma nova crença em cima, com base, por exemplo, no que outras pessoas conseguiram, e te expor, te colocar à prova. Por que esse segundo passo, para mim, é um dos mais importantes também? Porque eu tenho observado e visto em bastante livros, em bastante coisas que eu tenho acessado e resultados também que eu tive em relação a crenças, que muitas vezes tu vê uma pessoa que conseguiu na tua frente, é algo que te ajuda muito a abrir a cachola para te quebrar uma crença, certo? Eu vejo isso pelo esporte, quando eu vejo alguém pessoalmente que faz uma coisa que eu quero fazer no esporte, cara, aquilo vira uma chave e eu consigo fazer. Depois eu vou lá para vocês também uma coisa que fala muito sobre a questão de networking. Sabe aquele papo que tem uma galera que fala? Não é um papo, é uma ideia aí que a galera tem e que traz muito sobre tu é a média das pessoas que tu anda, se tu andar com milionários tu vai ser milionário, é aquelas coisas. Isso, estudando na psicologia e vendo na prática, é real, pessoal. Então, tipo, se tu quer algum resultado, tu tem que andar com pessoas, ou conhecer pessoas, ou trocar ideia com pessoas que têm aquele resultado que tu quer. Isso ajuda muito a quebrar a crença, porque as crenças, muitas vezes, né, que a gente, por exemplo, a gente pega nos nossos pais, foi porque eles nos contaram. E quando a gente vai e conhece alguém que tem o resultado que a gente quer, e a pessoa nos conta como é que ela fez aquele resultado, aquilo começa na nossa cabeça a fazer sentido. E quanto mais a gente começa a repetir e ter essas crenças automotivadoras, a gente consegue melhorar os nossos resultados. Galera, por último, não menos importante para encerrar aqui, a gente falou sobre esses 3 passos, eu vou dar mais um passo para vocês, que é sempre buscar crenças automotivadoras, sempre. Parece uma bobagem de pensamento positivo ou negativo, mas na prática, se tu vai estudar psicologia positiva, psicologia cognitiva, se tu vai estudar uma parte mais profunda da psicologia, tu vai achar lá que trabalhar crenças positivas, pensamentos que sejam positivos, que sejam proativos, tipo eu consigo, todos os dias vão te fazer gerar mais resultado e quebrar essas crenças. Então, olha aí a oportunidade que tu tá tendo de repente mudar as tuas crenças e mudar aí a tua vida. Se esse vídeo te ajudou, clica aqui embaixo em gostei e comenta aqui embaixo qual crença limitante tu tem ou já teve na tua vida que tu quer quebrar. Um beijo no coração de vocês e até a próxima!